Hoje nós vamos aprender mais uma parte do nosso curso de introdução às derivadas integrais e hoje aprenderemos o que é primeiro e como realizar o cálculo das integrais. Eu gostaria de começar revisando um pouquinho com vocês o que nós aprendemos das derivadas. Nós aprendemos a fazer derivadas e derivadas é uma coisa fantástica, uma ferramenta muito útil para a gente lidar com as funções matemáticas e as derivadas nos permitem, saber o comportamento das funções. Comportamento com relação ao seu crescimento ou a sua diminuição ou a sua constância e quão grande ou quão pequeno é o seu crescimento ou decrescimento e assim por diante. Então nós aprendemos que a derivada é um instrumento útil e que quando aplicado em cada ponto ela significa como que a função está variando a partir daquele ponto. Não é? Esse é o sentido da derivada. E isso é muito importante, porque através desse cálculo eu consigo calcular variações de grandezas físicas, variações de grandezas de um modo geral, representadas por funções matemáticas. Agora, eu queria colocar uma questão, Vamos colocar aqui uma questão. A questão que eu coloco primeiro é, sabendo as derivadas de uma função, sabendo a derivada de uma função, é possível recuperar a função? Quer dizer, se eu conheço a derivada de uma função em cada ponto, do espaço aqui de coordenadas, eu quero saber se eu posso saber como era a função. Obviamente que você deve estar pensando que sim, porque se eu sei como uma função varia, eu tenho uma boa ideia de como ela vai de um ponto para outro. Se ela cresce, eu sei que um pouquinho adiante daquele ponto, se a derivada é positiva, eu sei que ela vai crescer. Se a derivada é negativa, eu sei que ela vai decrescer. Então, acompanhando a derivada, nós podemos, recuperar de alguma maneira a função. Pois bem, essa operação de recuperação da função é o que caracteriza um dos aspectos da integral. Então, eu poderia dizer já desde o princípio que a integral é como uma operação inversa da derivada. Muito bem, então nós vamos, para ilustrar esse fato, vamos considerar um exemplo, não é? A resposta para essa minha pergunta é sim, e nós vamos começar mostrando como isso pode ser feito. Então nós vamos considerar um conhecimento das derivadas em cada ponto e ver se é possível recuperar a função. Então, muito bem. Então, vamos começar, Vamos começar considerando aqui no nosso quadro um espaço, aqui eu teria a função, que eu não sei quem é, vamos dizer, mas eu conheço a derivada dela em diferentes pontos. Então, eu vou selecionar aqui uma série de pontos, x0, x1, x2, x3 e assim por diante. E eu não conheço o valor da função em cada ponto. O que eu conheço é a derivada da função em cada ponto. Então, eu conheço df dx em cada um dos pontos que eu acabei de desenhar aqui. Então, o que eu vou fazer agora é tentar recuperar como que seria o ponto da função. Obviamente eu tenho que conhecer alguma coisa. Normalmente eu conheço um valor da função num determinado ponto. Então vamos dizer que eu conheço esse ponto. Eu sei o valor da função no ponto x0, que é um f de x0. E aí eu sei as derivadas da função. Vamos recordar, Vamos recordar o que é a derivada de uma função. A derivada da função, como nós aprendemos, ela era o limite
né, para ΔX indo a zero de f de x mais ΔX, quer dizer, o valor da função f num ponto x mais ΔX, menos o valor da função f no ponto x, dividido por ΔX para ΔX indo a zero, um processo limite. Nós aprendemos isso, não é verdade? Então vamos considerar aqui nesse quadro que nós temos um ΔX muito pequenininho, de tal maneira que x1 é igual a x0 mais ΔX, x2 é igual a x1 mais ΔX, x3 é igual a x2 mais ΔX. Então eu estou considerando que para ir de um ponto desse para o outro, eu estou dando um pulinho de valor ΔX. Então cada vez que eu dou adiciono um valor ΔX, eu pulo de um ponto para outro. ΔX é pequenininho, não é? Muito pequeno, mas não é zero aqui na nossa aproximação. E o que nós vamos fazer? Vamos tentar observar o que acontece aqui nessa expressão. Eu conheço, então deixa eu grifar em vermelho o que eu conheço. Eu, na verdade, conheço o meu ΔX, porque eu vou considerar aqui o passo dos meus pontos, né? E eu conheço a derivada e quero determinar o valor da função. Então, né? E eu estou lembrando que x1 é x0 mais ΔX, x2 é... Cada ponto é o anterior mais ΔX. Tá certo? Então vou apagar essa parte e vou agora pegar essa expressão aqui e vou reescrevê-la. Eu sei que ΔX é muito pequenininho, não se preocupe com isso. Mas eu poderia escrever dessa expressão que f de x mais ΔX é igual a f de x mais a derivada da função no ponto x, né? Tem que lembrar que essa função aqui é no ponto x, vezes o meu ΔX. Eu simplesmente passei multiplicando isso aqui. Então, essa expressão diz uma coisa interessante. Se eu sei a função num determinado ponto e sei a derivada naquele ponto, eu posso calcular qual é a função no ponto seguinte. Não é isso? Isso aqui é praticamente, aproximadamente, porque eu sei que isso aqui é verdadeiro apenas no limite. Eu tenho que ir para o limite de ΔX indo a zero para que isso seja perfeitamente verdade. Aqui é aproximadamente verdade quando o ΔX é pequenininho, mas não no limite, não indo a zero totalmente. Então essa expressão que eu fiz, que nada mais é do que inverter a definição da derivada, ela me mostra que se eu souber, por exemplo, o valor da função no ponto zero, então eu sei aqui x0. Então vou colocar, eu sei o f de x0, eu sei também a derivada em cada ponto. Então eu sei quem é a derivada no ponto x0, ΔX é o incremento, eu determino a função no próximo ponto, que é o ponto x1. Então, vamos supor que a derivada fosse positiva, eu multipliquei aqui a derivada por ΔX, somei com o valor desse aqui e deu um outro valor. Esse outro valor é exatamente o valor da função nesse ponto. Então agora eu já determinei como é o valor da função nesse segundo ponto, no ponto x1. Então eu já sei agora o valor da função no ponto x1. Então eu sei o valor do ponto x1. Então eu sei agora o valor da função no ponto x1 e eu sei a derivada no ponto x1, porque o início do problema eu disse que eu sabia a derivada em todos os pontos. Se eu sei a função no ponto x1, que eu calculei sabendo no ponto x0, não é isso? Sei a derivada, multiplico por ΔX e somo, na verdade agora aqui no lugar do x1 mais ΔX entra o x2. Então, por essa expressão, eu determino como é a função no ponto x2. Agora eu sei o valor da função naquele ponto. E aí agora eu sei no ponto x2, então eu vou repetir o valor aqui no ponto x2. Eu sei a derivada no ponto x2. Eu posso determinar quem é a função no ponto x3. Então eu calculo qual é a função no ponto x3.
Isso me permite, como você pode ver, reconstruir, né, basicamente, como vai ser a função f de x. Não exatamente, mas ela vai ser tão mais exata quanto menor for o ΔX. Se eu pegar pontos muito próximos um do outro, eu terei pontos muito próximos um do outro, e aí então eu praticamente recupero quem é a função no ponto. Mas você está vendo que para fazer isso, nós somos obrigados a pegar a função num ponto, calcular um incremento, somar. Calcular um novo incremento e somar o resultado que eu já tinha. Calcular um outro e somar. Esse é um processo de soma, não é? Eu parti desse ponto, somei alguma coisa, cheguei nesse ponto, né? Aí somei alguma coisa, cheguei nesse. Então, para chegar nesse, eu tive que somar daqui, aqui, daqui, aqui, assim por diante. Então, é uma soma de incrementos que me faz calcular o valor da função em cada ponto. Tá certo? Estão me acompanhando? Muito bem. Eu vou escrever isso aqui que eu fiz aqui agora de outra maneira. Eu vou escrever para vocês, né, da maneira que nós escrevemos aqui. Não é tão difícil de você imaginar que no lugar do F2 eu poderia ter colocado o quê? Então agora eu vou apagar aqui e vou escrever para vocês que quando eu estava no ponto 3, f de x3 era igual a f de x2 mais o incremento. Mas f de x2 era f de x1 mais o incremento. E assim por diante. Então, não é difícil de enxergar que quando eu cheguei ao ponto x3, eu tinha o f do x0 mais df dx no ponto x0 ΔX mais df dx no ponto x1 vezes ΔX mais df dx no ponto x2 vezes ΔX. Então, na verdade, eu parto do ponto inicial e vou somando a derivada vezes o incremento da coordenada. Não é isso? E obtenho a função no ponto que eu desejo. Em outras palavras, o que eu estou fazendo aqui é mostrar para vocês que a função num ponto x qualquer é igual à função no ponto inicial onde eu comecei, que é algo dado, não é? Mais a soma, uma soma. De quem essa soma? A soma da derivada da função em cada ponto xi vezes ΔX, não é? E indo do x0 até o ponto x desejado. Então, você vê que através da derivada e de um processo de soma, eu reobtenho a minha função original. Tá certo? Muito bem. Então, essa soma, quando o ΔX é muito pequenininho, ela fica cada vez mais verdadeira. A função aproxima-se cada vez mais do seu valor verdadeiro. No limite de ΔX muito pequenininho, a gente tem que fazer o mesmo que nós fizemos com a derivada. Nós vamos chamar ΔX de dx. E aqui ele é infinitesimal. Portanto, a função f, né, de x nada mais é do que a função zero, a função inicial, no ponto x0, o ponto onde eu comecei, mais uma soma, que ao invés de representar por essa somatória, agora a gente cria um símbolo diferente, porque vai ser uma soma infinita, que é o chamado símbolo de integral, de df dx, desde x0 até um x determinado, não é? Vezes dx. Então você vê que o que eu chamo de integral, integrar, somar, somando todos os incrementos, eu posso obter a função original. Essa é uma das vertentes importantes das derivadas, porque conhecendo a taxa de variação de uma certa função, eu sou capaz de recuperar o valor da função, ela mesma, sabendo para isso algum valor de contorno. Então, esse é o sentido da integral
E esse é uma das aplicações das integrais que a gente tem que ver aqui no nosso exemplo, né? Na nossa demonstração, desculpe. Mas você já vê claramente, não é, que a integral, ela procura a função cuja derivada é o que aparece aqui, que é o que nós chamamos de integrando. Então, quem que é o integrando? É aquela função, porque eu poderia chamar essa função df de x, que é algo que varia em cada ponto, de g de x. Não é isso? E aí eu estaria escrevendo que a função f de x nada mais é do que, a menos de uma constante, ela é a integral, não é? De g de x dx. Então, esse aqui é o integrando e isso aqui é a integral. É o valor da integral. Aí a integração de uma função normalmente dá outra função. Tá certo? Agora, se a gente definir a função num único ponto, obviamente da maneira que eu fiz aqui, eu só queria saber a função, o valor da função num específico ponto. Aqui acabou sendo um ponto genérico x. Mas é um único valor, né? Porque eu vou fazer essa soma, vai dar um único valor. Mas normalmente eu posso ser o mais geral possível e ser indefinido e dizer assim, né? A integral de uma função é a outra se a derivada dessa é isso. Tá certo? A derivada dessa função tem que dar um integrando. Isso mostra, de alguma maneira, para a gente, que a derivada e a integral são uma espécie de operações inversas, né? Operações, uma leva a um valor e a outra recupera o valor original da função. A notação de integral, né? A gente costuma dizer que a função f de x é a integral, esse é o símbolo de integral, de g de x, dx, se a derivada da função f com relação a x dá g de x. Tá certo? Então, normalmente, quando eu vou realizar uma integral, que é essa soma, eu estou procurando qual é a função cuja derivada dá o integrando. Tá certo? Então, resolver uma integral é fazer isso. Obviamente, a integral, sendo uma soma, vai ter aplicações das mais diversas, como nós vamos ver alguns exemplos. Mas nós temos que aprender um pouquinho dessa parte formal da integral, que é para que a gente possa realizar as aplicações envolvendo a integral, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo que é aquele que a gente mais usa sempre, que são as funções polinomiais. Tá certo? Você imagine que eu tenho que a derivada de uma função f é igual a x elevado a n. X elevado a n. Tá certo? Então, essa é a minha função g de x. Então, a integral de x elevado a n dx é igual, eu tenho que procurar uma função cuja derivada dá isso. Mas nós sabemos que a derivada cai, né? A derivada de uma certa função do tipo polinomial, né? Ela, do tipo potência, assim, né? Ela cai o expoente quando faz a derivada. Então, imagine que eu pego o seguinte. Se eu pegar essa função aqui e tomar a derivada, o n mais 1 vai cair para cá, então cancela, fica 1, e aqui vai aparecer x elevado a n. Então a gente costuma dizer que a integral, e quando eu não coloco o valor, isso é importante notar isso, quando eu não coloco o valor da função inicial, eu não estou colocando o valor da função inicial explícito, a gente chama a integral de indefinida. Indefinida porque é o seguinte, eu só estou querendo saber qual é a forma funcional da integral. Né? Eu estou querendo saber qual é a função cuja derivada dá aquilo. Então é isso aqui, né? A integral disso aqui, eu estou perguntando qual a função cuja derivada dá isso. E é essa aqui. Então isso é o que nós chamamos de uma integral indefinida, porque eu não tenho o valor. Né? Isso aqui, na verdade, é a forma funcional.
né? Então, quando a gente fala da integral indefinida, nós estamos falando apenas da forma funcional. Nós não estamos dando os valores absolutos, porque para dar o valor absoluto eu tenho que saber que ponto começou. Por quê? Porque quando eu faço a derivada, eu perco constantes. Lembra que a derivada de uma função constante é zero. Então, se eu tivesse aqui mais uma constante aqui, ó, se eu somasse uma constante a essa função, a derivada continuaria sendo isso. Não é verdade? Porque a derivada da constante dá zero, então ela desaparece. Mas é por isso, certo? Então qualquer constante pode aqui. Por isso que eu tenho que ter um valor inicial, que é aquele valor que eu comecei lá atrás no nosso exemplo, que eu chamava do valor em x e em x0. Aquele era o valor inicial que eu tinha que começar. Muito bem. Então esse é o contexto das chamadas integrais. E você está começando a perceber o que é fazer uma integral. É fazer uma soma, é recuperar uma função a partir da sua derivada, né? E aqui é uma regra simples. Quando aparecer a integral, quando eu tiver que realizar a integral de uma função do tipo potência, você já sabe, eu já estou dando a regra aqui para você. Mas essa é o que nós chamamos de uma integral indefinida, e ela é indefinida porque eu preciso ter um valor contorno, um valor inicial, para poder saber, de fato, recuperar a função da mesma maneira que eu havia feito quando comecei a recuperar a função nos primeiros minutos dessa aula. Muito bem, então, estamos começando a entender a parte de integral. E eu vou usar exemplos de algumas funções para que a gente possa ir se tornando familiarizados com essa operação. Certo? Mas não se esqueça dessa linha. Quando eu quero realizar uma integral desse tipo, é isso que eu estou procurando. Eu estou procurando, né, achar a função cuja derivada dá o integrando, aquilo que aparece aqui dentro da integral. Muito bem. E eu expliquei para vocês que essa função, essa maneira de escrever, ela é indefinida, porque, na verdade, se eu estivesse determinando a função f de x aqui embaixo, como eu disse, eu teria que adicionar um valor num ponto zero, mais 1 sobre n mais 1, x elevado a n mais 1. E esse valor aqui é o valor aonde começa as coisas, né? Porque eu perco ele nessa operação da derivada. Então, esse valor, quando eu tenho esse valor, a gente chama de integral definida. Uma maneira de expressar isso é escrever da seguinte maneira, quer ver? Ó? Nós temos uma função, essa é a integral indefinida. Agora, eu poderia dizer o seguinte, como a gente fez originalmente, a função f de x completa é a integral de um certo valor x0 a um x qualquer desse g de x dx. Não é? E isso, então, agora me diz qual é o valor, né, no ponto inicial e no ponto final. Então, um exemplo disso seria calcular a integral do ponto x0 ao ponto x de x elevado a n dx. Essa é uma integral definida. Eu vi que a função cuja derivada dá x elevado a n, essa função é quem? É 1 sobre n mais 1, tá certo? X elevado a n mais 1, mas agora aqui, ó, eu dei os valores que eu quero. Então é do ponto x0 ao ponto x. Então, basta isso aqui é pegar isso aqui, aplicar no ponto x, então eu tenho 1 sobre n x elevado a n mais 1, não é isso? Menos o valor no ponto x0. Então 1 sobre n mais 1, x0 elevado a n mais 1. Isso aqui faz exatamente o papel do valor da função no ponto x0. Não é isso? Se você passar isso aqui para cá, você tem aquela expressão que a gente estava colocando até há pouco, né? Ou então, que nós havíamos escrito de outra maneira nos minutos anteriores. Muito bem. Então, as integrais, elas podem ser indefinidas, quando eu quero apenas a forma funcional,
ou definida, e para isso eu tenho que dar um valor. Eu tenho que ter um valor dessa função para começar a partir dali quem é a função, a partir de que valor eu estou somando aqueles incrementos para obter o valor das funções. Muito bem. Então nós já colocamos que a integral, algumas integrais nós temos que saber, nós vamos aprender já como usar as integrais, calma, não seja tão precipitado, né? Nós sabemos que essa integração, ela é dessa forma, do ponto de vista funcional. E o valor, eu tenho que dar um valor, normalmente aquele valor da função no ponto zero é chamado condição inicial. Então, eu preciso dar o x0 para você determinar qual é o valor, e isso acaba sendo somado à função aqui, na verdade, para você determinar. Então, essa aí acaba sendo a função definida. O importante é você saber que uma integração é uma soma de incrementos numa função, né? Então, vamos começar fazendo a integral de x dx. Essa integral, ela é igual a, nós acabamos de ver, aqui é como se fosse x elevado a 1, então ela é 1 meio de x quadrado, tá certo? Esse é o valor da integral. Um outro exemplo que eu posso pegar aqui é a integral de x quadrado dx. Isso seria 1/3 de x elevado ao cubo, porque basta somar 1, dividir 1 dividido pelo expoente, não é isso? Vezes a coordenada, somando 1 no seu expoente. Então, esses são exemplos das integrais. Se eu fosse fazer a integral definida agora, essa é a integral indefinida. Se eu falasse assim para vocês, calcula a integral de 0 a 1 de x dx. Então, isso seria meio de x quadrado entre os pontos 0 e 1. No ponto 1, isso seria igual a, no ponto 1, quando x é 1, isso dá meio, menos quando x é 0, dá 0. Então, o resultado dessa integral é meio. Da mesma maneira, eu poderia pedir para você calcular a integral de 0 a 1 de x quadrado dx. Isso seria igual a 1/3 de x ao cubo, entre os pontos 0 e 1, que é igual, no ponto 1, fica 1 ao cubo dividido por 3, que é 1/3, menos o valor no ponto 0, que é 0. Então, essa integral aqui dá 1/3. Tá certo? Menor do que essa integral aqui. Normalmente, quando a gente tem a integral de uma função entre dois pontos, isso, basta a gente fazer. Lembre-se que f ia ser a integral indefinida de g. Então, basta eu fazer a integral no ponto B, que é o chamado limite superior, menos a integral no ponto A, que é o limite inferior. Normalmente, essa é a forma de se realizar uma integração, uma integral definida, da mesma maneira que eu fiz aqui. Tá certo? É assim que a gente aplica a integral nesses processos. Então, a integração é mais uma ferramenta matemática que a gente usa, né? E existem muitas situações onde eu sei uma grandeza física ou química ou qualquer que seja, eu sei uma grandeza e quero saber como que ela varia, aí eu tomo a derivada. Mas em determinadas situações eu sei a variação e quero recuperar o comportamento da função, aí eu uso a integral. Né? E obviamente eu estou explicando para vocês integral indefinida, integral definida, porque nós vamos aprender as interpretações das integrais. E aí será importante nós utilizarmos esses conceitos. Certo? Muito bem. Então nós vimos alguns exemplos, queremos ver mais exemplos, né, de integração.
Obviamente que você pode pegar a integral indefinida, se você pegar esse 1/3 de x ao cubo, tomar a derivada, vai dar o x². Sempre, né? A derivada da integral dá o integrando. Agora, se eu estou considerando a função do ponto 1 ao ponto, né? Isso aqui é exatamente aquilo que eu escrevi no começo da aula. Eu espero que você esteja conseguindo fazer uma associação. Se eu passar esse FA para cá, ele fica positivo, e era exatamente aquela expressão que eu fiz, mostrando que o valor da função num ponto era o valor da função no ponto inicial, somado todos os incrementos, que é a integral definida aqui no caso. Tá claro? Bom, obviamente que nós vamos ter a chance aqui de fazer algumas aplicações, de fazer alguns exemplos mais. Então, muito bem. Nós vamos considerar mais alguns exemplos ainda, porque o cálculo das integrais, ele é um cálculo, ele não é tão difícil, mas não é tão fácil. A gente tem que praticar. Muito bem. Então, fazer mais um exemplo aqui. Eu vou fazer a integral de x ao cubo dx. A integral indefinida, que só dá a forma da função, né? Ela vai dar dessa maneira aqui, né? Agora eu quero calcular a integral de 0. Não, vamos fazer de 1 a 2 de x ao cubo dx. Então eu estou fazendo agora uma integral definida. E ela vai ser igual o valor da integral, né, aplicado entre os pontos, e essa é a forma que a gente representa, 1 a 2. É assim que a gente representa, né? Significa que você tem que fazer a função nesse ponto menos a função nesse ponto. Então, isso vai dar 1/4 de 2 elevado à quarta, que é 16, menos 1/4 de 1 elevado à quarta, que é 1. Então, isso aqui vai dar 16 menos 1, que é 15, portanto, vai dar 15/4. Esse é o valor dessa integral, definida aqui, porque eu estou interessado em ir desse ponto a esse ponto. Na verdade, nós estamos calculando, né, quanto que a função varia agora, indo desse ponto a esse ponto no total. Ela daqui sai daqui e vai até lá. E o valor da função integral nesse limite é esses 15/4. Fazer mais um exemplo, né? Vamos fazer mais exemplos. Vamos considerar agora um outro exemplo, para você ver que é muito simples fazer essas integrais. E o exemplo que eu vou considerar agora é a raiz quadrada de x dx. Quanto que dá essa integral? Bom, a raiz quadrada de x é como se fosse x elevado a meio, não é verdade? Dx. Então agora o expoente aqui é meio. 1 mais meio dá 3 meios. Então essa integral indefinida, né, escrita dessa forma, vai ser 1 dividido por 3 meios vezes x elevado a 3 meios, que é igual a 2/3, né, porque o 3 meio inverte, de x elevado a 3 meios. Esse é o valor da integral. Se eu quiser calcular o valor da integral de, vamos colocar aqui, de 2 até 5, de raiz de x dx, então eu tenho que saber qual é a função integral, né? Que no caso seria 2/3 de x elevado a 3 meios, agora entre os limites 5 e 3, que é igual a 2/3 vezes 5 elevado a 3 meios, menos 2/3 de 2 elevado a 3 meios, que obviamente dá um valor aqui, que eu não vou exatamente calcular qual é esse valor, né? Mas é fácil de calcular através, que agora basta calcular a raiz quadrada e levar ao cubo de 5, 2, e você vai ter aqui multiplicando por 2/3, subtraindo, o valor dessa integral. Certo? Então a integral é essa operação matemática, eu não quero deixar vocês confusos, não é? Então tem que lembrar que a integral indefinida é uma integral que mostra como que é a função. A partir do momento que você coloca valores para ir de um lugar a outro,
significa saber assim, eu sabia as derivadas, eu saí desse valor e vou chegar a um outro. Então você tem que fazer a integral definida. E a integral definida é aquele processo que eu comecei mostrando para vocês, tá certo? É basicamente aquela expressão que eu havia dado desde o início, mostrando que, na verdade, a integral é uma forma de, partindo das derivadas, recuperar o valor das funções. Isso aqui para recuperar um valor específico dado através desses limites. Esse número aqui, em geral, é o limite superior, quer dizer, é o máximo, a máxima coordenada que eu vou. Eu tenho a mínima, que é o limite inferior, e eu calculo o quanto a função f, né, que é o valor da integral, variou nesse intervalo. Bom, da mesma maneira que a gente lidou com as derivadas, nós devemos lidar com as integrais. Então eu quero falar um pouquinho sobre as propriedades. Então nós queremos saber um pouquinho das propriedades das integrais. E as propriedades das integrais são muito simples, porque integral é soma. Tudo que vale para soma, vale para integral. Tá certo? Então eu vou colocar algumas propriedades. Se eu tivesse a integral de uma função g mais uma função h, de x, né? dx, isso vai ser a integral, porque a soma de dois termos é a somatória de duas coisas, é a soma das somatórias. Então fica g dx mais h dx. Então, a integral da soma é a soma das integrais. Essa é uma propriedade. Outra propriedade importante é que quando eu tenho uma constante vezes uma função e eu estou integrando disso, a constante sai para fora. Quer dizer, a integral de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral da função. Isso é importante, né? Então, o sinal de integral, que é essa soma que nós explicamos para vocês, uma constante, ela passa livremente por esse sinal. Essas são as duas propriedades que eu considero das mais importantes para a gente realizar as integrais. E tem algumas integrais que é importante saber, né? Saber o que eu digo assim de coração. Uma delas nós já demos, né? Então eu vou repetir aqui essa integral para que a gente possa fazer mais exemplos, né? Então nós vimos que a integral de x elevado a n dx é igual a 1 sobre n mais 1 x elevado a n mais 1. Mas tem algumas outras integrais que são importantes a gente saber. Uma delas é a integral de funções trigonométricas, como é o caso do seno de x dx. A integral de seno de x dx, não é? É exatamente menos o cosseno de x. Lembre que quando a gente viu derivada, nós vimos que a derivada do cosseno é menos o seno. Então, basta colocar o menos aqui. Da mesma maneira, a integral de cosseno de x dx é seno de x. Tá certo? E tem mais uma integral que é importante, que vale a pena a gente saber, que eu vou colocar aqui. Então, vou apagar algumas aqui, você vai tomando nota aí, né? Essa integral é importante, a integral de dx sobre x. Interessante, ela é o logaritmo natural de x. E a integral de exponencial de ax dx, ela é igual a 1 sobre a vezes a exponencial de ax. Então, eu posso verificar que a derivada disso dá isso, que a derivada disso dá isso, e assim por diante. Então, eu tenho a integral indefinida, que é isso que eu estou colocando para vocês, e que existem inúmeras tabelas espalhadas por todo lugar, dando infinitas integrais dessa maneira que eu estou dando aqui. São chamadas integrais indefinidas, e que me dá o aspecto funcional da coisa. Eu tenho que vir e colocar os limites se eu quiser trabalhar num intervalo de coordenada determinado. Certo? Muito bem, então agora que a gente sabe um pouquinho do que é integral, e eu, na verdade, mostrei para vocês de forma bastante rápida
o valor de algumas integrais, nós vamos falar um pouquinho sobre aplicações das integrais, porque é o que nos interessa para calcular algumas coisas. Então eu vou convidar vocês para assistir a próxima aula em seguida.